Aleluia. Um dia agradável. Dormimos ontem de um jeito e acordamos outro de outro hoje, né? Para surpresa hoje. Um clima bem agradável. Momento muito gostoso também para estar na casa do Senhor, aprendendo, recebendo uma palavra do Senhor. E você que está em casa, já compartilhe aí no seu Facebook, para que outras pessoas também sejam alcançadas, sejam abençoadas pelo Senhor, dentro dessa palavra que eu vou estar ministrando. Aleluia. Quanto nos visita hoje? Temos visitante hoje? Hoje só os de casa, glória a Deus. Que Deus abençoe você, meus irmãos, amém? Aleluia. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Salmos 42, versículo 11, todos que vai achando, vai falando aleluia, mas digam aleluia, bem forte aí, querido, amém? Salmo 42, 11, quem achou? Vai achando, vai dizendo aleluia. Talvez você não diz aleluia porque nem sabe o que significa. Aleluia significa Deus seja louvado, aleluia. Deus seja louvado, amado. Que Deus seja louvado na sua vida. Que Deus seja louvado em todas as áreas, na verdade, da sua vida. Eu não sei como você está, não sei como você chegou. Eu não sei como está o seu emocional. Eu não sei como está a sua saúde física, espiritual, emocional. Mas nessa noite, Deus vai falar poderosamente contigo, eu creio. Salmo 42, onde assim: porque está abatida, ó minha alma. O salmista, ele está falando com ele mesmo, no seu estado consciente, mas olhando para a sua dor, olhando para a sua ferida, olhando para aquele momento que ele está passando, talvez um estágio de depressão, e ele começa a dizer com ele mesmo: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. E ele faz uma declaração: espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu, aleluia, glória a Deus. Amado, Deus vem ministrando essa palavra comigo já a média de 20 dias, até por circunstância do momento que nós estamos vivendo, e nesses últimos 20 dias, duas pessoas próxima dos meus relacionamentos chegou a cometer suicídio. E isso é um reflexo, sabe, de pessoas que estão no nível de ansiedade, no nível de medo, instalado um nível de depressão. E há vários níveis de depressão: um nível leve, um nível médio, e existe um estágio de nível da depressão que é um estágio grave, gravíssimo, estágio severo. E a depressão, muitas vezes nós não sabemos se estamos com ela, se ela está no nosso meio, se a depressão às vezes está instalada na nossa casa. E há 20 dias eu venho estudando, e nesses 20, 30 dias eu também fiz alguns cursos com um psicólogo, terapeuta, Jair Soares. Então ele ministrou algumas coisas, e nesses dias eu venho prestando atenção, e Deus vem confirmando essa palavra. E hoje eu quero ser usado, sabe, na parte de Deus, para falar, amada igreja, falar com você que está presente, você que está em casa. Talvez você diretamente não esteja passando, não esteja vivendo isso, mas há uma grande possibilidade de alguém da sua casa, alguém da sua família, está passando, está vivendo um nível de depressão. E esse salmista, ele vem dizendo, olhando para dentro dele, olhando para a sua crise, olhando para a sua dificuldade, amado. E nesse momento, em estágio de depressão, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos ajudar a pessoa a olhar para dentro dela, ajudar as pessoas a encontrar força onde muitas vezes parece não haver força, mas há uma força, como nós acabamos de cantar, em seu nome, Jesus, há poder para curar, poder para libertar, em seu nome há poder. Então há cura para a depressão. E ele vem olhando para dentro de si, olhando, porque está abatida, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim. Como que você está? Como que está a sua alma?
e ele vem dizendo com fé, ele vem declarando, sabe, naquilo que ele já ouviu, naquilo que ele já aprendeu, lutando consigo mesmo, uma crise interior instalada dentro dele, e ele vem dizendo para ele mesmo: espera em Deus, perseverança, constância, a luta é grande, a dor é grande, o sofrimento é grande, mas eu esperarei em Deus, porque ainda eu louvarei pela libertação, pela transformação desse estágio, desse ambiente que eu estou, eu vou sair. É isso que ele está dizendo nesse salmo, nesse momento, amado. Então, se você conhece alguém que está com depressão, hoje você vai mapear, vamos fazer um mapeamento e você vai descobrir se você está passando por algum estágio de depressão. Se você conhece alguém da sua família, está passando por isso também. Medo, ansiedade, depressão, e para isso é um resultado de fracasso, instalando uma crise interior e levando a pessoa a um nível de depressão, e vários níveis de depressão. Mas cristão pode sofrer de depressão? Eu já vi muitos cristãos ignorantes dizer essa coisa de depressão é coisa para o mundo, não é coisa de crente. Quem tem Jesus não tem depressão. Não é assim, amado. A depressão, ela sim, ela bate o crente. Jonas passou por um estágio de depressão. Jó passou um nível de depressão, um nível de tristeza. Elias também passou por um nível de depressão profunda também, e Judas também, no seu arrependimento por um erro, ele entra no estado de depressão, a tal ponto que ele comete suicídio. Se ele tivesse mantido um nível de perseverança, como o salmista que espera em Deus, se Judas tivesse esperado mais 3 dias, após aquele erro, após aquele grave arrependimento, talvez ele não teria cometido suicídio, porque ele veria a face do nosso Senhor Jesus Cristo, abraçando ele, perdoando ele, curando ele e libertando ele daquele jugo, daquela depressão instalada por causa de um erro. Então a depressão, ela pode ser instalada por uma questão de uma crise. A depressão, ela pode ser instalada por uma decepção amorosa, um relacionamento, algo que não deu certo. A depressão pode ser instalada por uma decisão, uma escolha errada, e de repente você começa a olhar e ver os resultados, as suas expectativas, sua família, o seu lar, a tua empresa, os seus sonhos indo por água abaixo, aquilo que você sonhou cada vez mais distante. E isso pode instalar um nível de depressão, fracasso, crise interior e a depressão. Eu quero ministrar essa palavra porque eu estava fazendo uma pesquisa acerca da depressão, e 87% dos brasileiros hoje tem um nível, não de depressão, mas um nível, ele reconhece que a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica deu uma alterada. E 53% dos brasileiros, mais da metade dos brasileiros, afirmam que nos últimos 1 ano e meio, nesse tempo de pandemia, o seu estado emocional, o seu estado de saúde emocional teve uma piora muito significativa e tem muitas dificuldades. Uma pesquisa feita entre 33 nações, o Brasil está em o 5º país dentro dessa pesquisa, com um dos maiores índices de depressão, 53%. Pensando em 53%, é mais da metade. Nós poderíamos dizer que nessa noite, mais da metade dos irmãos que estão aqui, possivelmente estão sofrendo por um nível de depressão, um estágio de depressão. Então você fala misericórdia, mas é uma realidade. Ontem nós tivemos uma comunhão aqui muito abençoada com um grupo de homens aqui, uma reunião que nós tivemos, e a gente conseguiu observar que não só um e não 2 tem alguma situação, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, abençoado, o inimigo, ele tem trabalhado para instalar, sabe, para colocar as pessoas, colocar o cristão num nível de posicionamento, num nível de medo, sabe, o diabo tem trabalhado e desencadeado um nível de, sabe, instalado nas pessoas um sentimento de fracasso,
um sentimento de derrota, de crise interior, sabe, instalado um nível, sabe, de depressão. E o estágio da depressão, a tal nível que chega, a consequência dele é pensamento suicídio. Porque a pessoa está num estágio de tão grave, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta frustração, sabe, que ela quer tirar a tua vida, não porque ela não se ama, mas porque aquela dor está consumindo ela de uma tal maneira, que ela quer acabar com aquela dor. Ela não quer acabar com a sua vida, ela não quer desistir da família, ela quer tirar aquela dor que ela está sentindo. Não sei se você já passou por depressão, eu não sei se na sua família, no seu lar, tem pessoas que estão passando por um estágio de depressão, mas o inimigo, ele tem trabalhado, as pessoas estão apavoradas, mais da metade das pessoas estão com entendendo que a sua saúde emocional teve uma piora. Irmão, como que está a tua saúde emocional, você que está em casa? Como que você está? Refletindo nesse 1 ano e meio que nós estamos vivendo. E a gente vai vendo pessoas, vai vendo situação, a gente vai olhando para a nossa realidade, e o inimigo vai trabalhando numa maneira. Essa semana aqui, te fazendo 2 aconselhamentos, e o que eu tenho enxergado e observado dentro desse curso que eu também estava fazendo, muitas pessoas pararam de viver, e as pessoas entraram em um modo de sobrevivência. O que é viver? Viver é sonhar, viver é ousar, viver é projetar, viver é você continuar projetando para frente, é você saindo da zona de conforto, é você se projetando para algo, para um ideal, para aquilo que você sonha. Você não fica paralisado, independente da ação, independente do momento, a pessoa ela está numa sinergia. Isso é viver. E sobreviver, o que é sobreviver? O ar da sobrevivência que nós estamos vivendo hoje, uma sobrevivência é um modo inconsciente, sabe, que impede a pessoa de sonhar. Ela gera um nível de paralisia, um nível de medo, um nível de insegurança. A pessoa não avança, a pessoa ela entra no modo inconsciente de sobrevivência, onde gera nela intimidação, gera nela medo, gera nela um sentimento de fracasso. Talvez eu estou falando, você está falando assim, eu estou paralisado, eu estou com medo, eu tenho uns projetos, eu quero fazer um bolo, não faço, eu quero entregar o meu cartão, eu não faço, eu quero colocar meu currículo, mas eu acho que agora não é a hora, eu quero abrir algo e não sei se é agora, eu quero evangelizar, não sei se é agora, eu quero fazer uma visita para aquela pessoa que está precisando de Jesus, ouvir uma palavra e não está bem, eu não sei, eu não vou, eu tenho medo. O diabo está trabalhando um nível de aprisionamento, sabe? E dentro desse curso que eu estava fazendo, ele fala que o nosso cérebro tem várias áreas, milhares de áreas, mas ele falou numa linguagem bem simples, que eu quero que você entenda, que foi muito importante para mim. Ele fala que o cérebro humano tem 2 partes. O cérebro tem 2 partes, em uma parte sendo chamada parte frontal. Coloca a mão na sua testa aí, na sua testa, essa aí, a área frontal, é chamada da parte córtex frontal, é a área da inteligência, é a área da ação, é a área do planejamento, é a área da segurança, é a área da ousadia, é a área da onde você consegue olhar com nível de otimismo, é a área onde você tem um nível de consciência, é a área da saúde emocional, é a área do seu equilíbrio. E tem uma outra área do cérebro, que é aqui na parte de trás. Pega aqui na parte de trás, aqui na sua nuca. Quando a crise vem, quando a dificuldade vem, a dor, dá uma dor aqui na nuca. E fala que essa área aqui é a parte do cérebro chamada parte do cérebro reptiliano. Sabe, ele define as regras da sobrevivência. Sabe, ele te faz esconder. Ele é a área que ele ativa o medo.
É a área que ele ativa assim, sabe, te esconder, te proteger, te faz você ficar intimidado, aonde ele gera em você um nível de proteção, e aí automaticamente ele te impede de avançar e coloca você num ambiente de proteção, aonde você fica ali escondido, guardado e protegido. E essa área reptiliana, ele responde à ação, ele responde por um medo, ele responde por um pavor, ele responde por uma situação de perigo. E a pessoa que começa então a viver a sua vida, não pelo lado córtex da sua mente de inteligência, de ação, mas ele começa a entrar numa defensiva, ele começa a viver uma vida pela proteção, pela segurança. Ele fica em casa, ele não quer mais ter ousadia, ele não quer mais avançar, porque tudo gera medo. Amado, nós devemos, sabe, ser dirigido pelo cérebro córtex frontal, aonde ministra planejamento, inteligência, ação, conquista e saúde emocional. E esse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão respondendo pelo medo, verdade ou não é? A situação de medo. Você liga o jornal, notícias ruins, você liga o jornal, tantas pessoas morreram, você liga o jornal, a curva não abaixa, está subindo o pico, você liga o jornal, 3.400, você liga o jornal, tantas pessoas, o seu telefone toca em notícias ruins. Há um mês aproximadamente lá em casa, nós estamos com a televisão desligada, porque eu pegava o telefone e falava, meu bem, vê isso aqui, quem morreu, quem morreu? Eu estava falando de outra coisa, nem ia falar de notícia de, nem caos era, mas é o modo reptiliano, o modo que nós estamos de medo, de insegurança, de morte, de ataque, e nos coloca numa situação de pavor. Teve um momento, há umas 2, 3 semanas atrás, e até por conta disso nós tomamos a decisão de desligar a televisão para jornal, para nível de informação, onde nós deitamos e fomos orar com a minha filha, e ela começou a chorar, ela falou, não aguento mais, é só morte. Uma menina de 8 anos, olha o estágio que ela está, uma menina de 8 anos, é só morte, é Covid, é pessoas morrendo, eu não aguento mais, pai, eu não aguento mais. Ela chorando, em pranto na cama do nada, irmão, às 11 horas da noite. E as pessoas estão assim, você conversa com as pessoas, elas estão apavoradas, elas estão com medo, elas estão inseguras, elas não querem vir para a igreja, elas não querem mais viver, elas não querem mais sonhar, e nós devemos continuar vivendo, amado, e entendendo que nós temos uma área inteligente na nossa vida, e nós não devemos ser levados pelo medo. Essa área é uma área de defesa que em certos momentos é importante, mas nós não devemos ser dirigidos por ela. E ele fez uma ilustração dizendo assim, vamos imaginar que nós, o homem, nós somos dirigidos por essa área inteligente aqui. Vamos pensar que lá nos Estados Unidos, vamos usar a expressão, a área inteligente do nosso governo, o seu governo, da sua saúde, das suas decisões. Vamos imaginar que John Biden, ele é essa área inteligente, essa área frontal, que toma uma decisão, a área de segurança, a área que define. Mas ele tem um guarda-costa, ele tem um segurança, e esse segurança representa essa área do cérebro reptiliano, e de repente ele está dando uma entrevista ali, uma coletiva, e esse segurança, qual que é o estado dele mental naquela hora? Ele tá vigilante. Alguém pode matar, alguém pode contra-atacar, pode ter um terrorista, pode tentar contra a vida dele. Sabe, aqui o presidente está falando no modo da sua parte córtex inteligente, ministrando, falando, mas o guarda-costas aqui, alguma coisa de mal vai acontecer, e de repente lá no meio tem uma criança brincando com o balão, de repente o balão estoura. O que acontece com esse guarda? Ele se desespera, ele apavora, ele pega aqui o presidente e ele vai protegendo, vai escondendo e vai levando, e as pessoas falam, não, foi só um balão, e ele vai levando para a pessoa para o fundo em proteção, e vai matar, e não é só um balão. O que está acontecendo? A área reptiliana de defesa está tomando o controle por causa de uma situação que despertou, sabe, um alerta de medo, de perigo, e a pessoa ela fica refugiada, e muitas pessoas estão vivendo assim, verdade ou não é? Quantas pessoas não estão vivendo,
sabe, essa situação, esse momento de medo, de pavor, de insegurança, medo de ousar, medo de tomar as rédeas da sua vida. Sabe, como eu disse, o inimigo, ele tem trabalhado para gerar medo, e esse medo gera ansiedade, esse medo, por consequência, gera depressão. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. E o que é depressão? É excesso de passado, excesso de coisas que não deram certo na vida da pessoa, sabe, são problemas, crise que gerou uma bala emocional, e por uma ansiedade, numa expectativa, de repente as coisas não começam a dar certo, como o ano passado nós falamos, olha, vai virar o ano, e graças a Deus, tudo isso vai estar mudado, e de repente o ano vira, nós numa ansiedade, uma mudança, e a gente não vê, pelo contrário, que nós estamos vendo, eu não estou vendo, eu tirei o foco disso aí, mas quando se olha, você vê um agravamento. Esse ano está pior do que o ano passado. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor rugindo como um leão. Nós temos um inimigo. E o inimigo, ele tem trabalhado de uma maneira para gerar em nós um medo, gerar em nós um pavor, gerar em nós uma insegurança, gerar em nós uma desestabilidade emocional, desencadeando em nós o medo, nos levando para um nível de ansiedade, nos levando a nós um nível de crise interior, e colocando muitas pessoas, irmão, 53% da nação brasileira tem entendido que o seu estado emocional, o seu estado agravou nesses últimos ano e meio. Como que você está? Pergunta para a pessoa aí, se está do seu lado, como que está a sua saúde emocional? Como que está? Sabe, é muito importante fazer uma avaliação. E como nós estávamos aqui ontem conversando, nós tivemos uma reunião aqui com um grupo de discípulos, nós precisamos conversar, nós precisamos abrir o coração, nós precisamos falar. Em Tiago, capítulo 5, fala assim: quanto aquele que pede perdão, ele é perdoado. Mas ele fala que a cura vem pelo ato de falar, a cura vem pelo ato de você confessar. Você precisa falar da sua crise, você precisa falar da sua dor que está instalada, você precisa falar das dificuldades que você está vivendo. E quando você fala, você é ministrado, e quando você fala, você é curado, irmãos. Então nós estamos vivendo um nível de um abalo emocional muito grande, gerando ansiedade, gerando medo, e a depressão sendo instalada. O ano passado, o que tinha, os irmãos acompanharam, o que tinha o ano passado, ano retrasado, de pessoas cometendo suicídio, esse ano o número aumentou também, significadamente aumentou, e nós vimos até pastores cometendo suicídio. Então essa é a prova, irmão, que a depressão, ela pega o ímpio, assim como também ela pega o cristão. Por isso do discipulado, por isso que a gente tem aqui aquela conversa que nós chamamos de batom com batom e bigode com bigode. Eu sei que nós estamos vivendo dias maus, que já não é como era antigamente, aquela nossa comunhão, aquela nossa aproximação, mas não elimine isso da sua vida. De alguma maneira, tente conversar com alguém, procurar alguém da sua confiança, para você falar com ele, conversar, pelo menos uma vez ao mês, que isso vai gerar cura, isso vai gerar níveis de libertação. Eu quero falar para você, amado, o diabo, o seu inimigo, como Pedro fala aqui, que nós temos um inimigo chamado diabo, e diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como um leão. Uma vez eu estava assistindo no Discovery, um documentário acerca do leão, e falando que o rugido do leão, ele ecoa a 8 quilômetros de distância. Um único leão, ele defende, ele tem uma marcação territorial de 40 quilômetros quadrados. Um único leão, ele defende. E a palavra diz que o leão, ele está rugindo como o leão, bramando a quem possa tragar.
Então, olha, só para você ter uma noção, é daqui no Shopping Pantanal, a distância de 8 quilômetros, só para você ter noção, o rugido de um leão até onde vai, e a palavra está dizendo que o inimigo da nossa alma, o diabo, ele está rugindo, soprando medo, soprando pavor, falando que não vai dar certo, falando que você vai morrer, que a pessoa da sua família não vai sair desse Covid, que se você sair da sua casa, você também vai ser infectado e vai morrer. Se você pegar, não vai ter jeito, não tem cura para você. Sabe, eu conheço pessoas, e um amigo que eu perdi recentemente, a respeito do Covid, foi internado com 20% do seu pulmão, porque o nível de ansiedade dele era muito alto, e ele foi a óbito. Sabe o que a psicóloga lá falou? Possivelmente ele morreu por causa da ansiedade que ele estava, era extrema, e os remédios, por mais que dava remédio para ele, não fazia efeito, por causa do medo, por causa do pavor, que ele nem dormia à noite, ele ficou tantas noites sem dormir, até o dia que ele teve que ser entubado. O medo, a ansiedade, ela é um nível de incredulidade. Entende o que eu estou falando, irmãos? O diabo tem trabalhado num nível de medo, para gerar incredulidade, para gerar em nós um pavor, que nós estamos diante de uma situação, e parece que não tem um Deus que cura, não há um Deus que restaura, mas nós somos muito felizes, a equipe de louvor hoje, ministrando, há poder no nome de Jesus, para curar, há poder no nome de Jesus, para restaurar, há poder no nome de Jesus, para libertar, irmãos. Então uma depressão, ela tem cura. Então o inimigo, ele trabalha para gerar em nós medo, ansiedade e depressão. O crente pode ter medo? Pode. O crente pode desenvolver uma ansiedade? Pode. O crente pode sofrer de depressão? Pode. Irmãos, eu quero falar aqui algumas evidências para você conhecer, olhar para você. Porque já atrás estava conversando com a pessoa, e conversando com ela, falou assim: olha, pela nossa conversa eu entendo que eu estou com depressão. Medo, o que é medo? Paralisia, sentimento de fracasso, desistência naquilo que começa, sentimento de incapacidade. O medo promove a incredulidade, o medo gera a falta de fé, e a palavra diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Você pode repetir comigo? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, amados, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, a insegurança, o medo vem pelo quê? Pela falta da palavra de Deus. A incredulidade vem pelo quê? Pela falta de fé, pela falta da palavra. Por isso, o melhor lugar, um dos melhores lugares para ser curado, para ser liberto do medo, da ansiedade, da depressão, é na casa do Senhor. Porque aqui você é ministrada, aqui a pessoa é ministrada, aqui ela recebe uma porção de fé, de cura, aqui ela pode ser liberta. Então, o medo, ele gera essa falta de fé. A ansiedade, o que gera? Vai observando: tensão muscular, preocupação excessiva, fobia, falta de ar, sensação de nó na garganta, um preso, uma dificuldade de falar. A ansiedade, ela gera insônia, a pessoa tem dificuldade para dormir, um aumento da pressão e pensamento de caos constante. Quem morreu, quem está ruim, fulano não vai sair, e agora o que vai ser de nós? A vacina não fica pronta, não está vacinando, está tudo dando errado, aqui está acontecendo, o que vai ser de nós amanhã? A pessoa que ela vive num nível de ansiedade, que é o excesso de futuro, um medo por amanhã, o que vai ser, ela vive com dores no corpo, no nível de tensão muscular, ela vive no nível de uma preocupação excessiva. E a pergunta que eu te faço: como que você está? Está tendo dificuldade para dormir? Insônia? Como que você está? Talvez conhece alguém que está assim, talvez algum familiar. Depressão, já falei, a depressão é uma crise instalada, sabe, por um nível de um fracasso,
um fracasso financeiro, um fracasso familiar, uma expectativa. Poxa vida, quando eu era jovem, eu estudei, me preparei. A vida que eu estou vivendo hoje não é a vida que eu sonhei. A vida que eu tracei para mim chegou a esse resultado. As minhas escolhas foram erradas e hoje está vivendo, sabe, um nível de depressão, uma tristeza profunda, sabe, excesso de passado. É assim que se interpreta a depressão. Você olhar para o passado, olhar para aquilo que deu errado, para aquilo que não está dando certo, a pessoa ela começa a entrar no nível de uma tristeza, no nível de isolamento, depressão, uma tristeza profunda. Mesmo que algo maravilhoso aconteça, nada muda. Olha aí, dependendo do estágio da depressão, pode haver pensamento suicida. Olha aí, sinais da depressão: início, tristeza profunda, isolamento, mudança de comportamento. Isso é muito importante, irmão, até para a gente observar nossos familiares, nossos amigos, pessoas que nós convivemos. Mudança de comportamento, choro frequente, desleixo na sua aparência, baixa autoestima, distúrbio do sono, falta de vontade de fazer atividades simples, sabe, escovar dente, pentear o cabelo, ir no mercado, fazer qualquer coisa que fazia, varrer uma casa, a casa não tem mais vontade, acorda, não tem vontade de fazer uma limpeza, não tem vontade de fazer almoço, sabe, aquela vontade que tinha de trabalhar, já não tem mais. São evidências, são sintomas, são sinais de níveis de depressão que pode estar sendo instalada. E a realidade é essa: 8%. Olha aí, eu falei que 53% dos brasileiros reconhecem que não tiveram algum nível de dificuldade, um nível de agravamento no seu estado emocional, sua saúde mental. Mas 8%, olha aí, o número é muito alto. 8% dos brasileiros sofrem um nível de depressão hoje. 8%, irmão. A cada 10 pessoas praticamente, né, vamos dizer, praticamente uma pessoa aí tem um estágio de depressão. Hoje estamos em 50. Quer dizer que aproximadamente pelo menos 5 pessoas hoje aqui no nosso meio está vivendo aí praticamente um estágio de depressão. E depressão não é só aquela pessoa que está lá presa no quarto, que tentou cortar os seus pulsos, que tentou tirar a sua vida, não. A depressão ela tem 3 níveis: o leve, a moderada e a severa, a grave. E muitas vezes nós reconhecemos a depressão só quando a pessoa está tomando remédio controlado. Mas se nós se atentar nos sinais, olhar para o nosso cônjuge, olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos amigos, talvez você vai detectar nele, sabe, um nível de depressão talvez leve, muito mais fácil de ser ajudado. Talvez uma oração, você pegar ele e falar: e você precisa de Jesus. É muito mais fácil você salvar uma pessoa, livrá-la de uma depressão nesse estágio. Mas muitas vezes nós não nos atentamos a isso, né? A minha sogra fala acerca do segundo olhar. Nós precisamos ter o segundo olhar. Muitas vezes você olha, boa noite, é a paz do Senhor, mas você precisa voltar ao seu segundo olhar. E quando você volta ao segundo olhar, você consegue de fato perceber se a pessoa está bem emocionalmente, se ela está feliz, se ela está triste. E às vezes nós olhamos e falamos: você não está bem? Não estou bem. Não, você não está bem, alguma coisa está errada, porque eu conheço, você não está bem. Vários irmãos já fiz essa pergunta. E eu me lembro que uma vez na minha vida, a pessoa falou assim: você não está bem. Eu falei: eu estou bem sim. E ela falou assim: atrás do seu sorriso, eu enxergo uma grande tristeza. Eu falei: é porque você está enxergando tudo errado, orgulhoso. Mas eu saí para fora assim, escondido. Quando virei esquina que nem que ela não estava, fugindo dos olhos, sabe, eu comecei a chorar. Mas eu sabia que naquela hora, sabe, era Deus. Porque foi uma pessoa da igreja que chegou e falou em mim: você não está bem. Atrás do seu sorriso enxerga uma grande tristeza. Irmão, nós precisamos ter o segundo olhar. De olhar a pessoa, saber, olhar para ela e falar: você pode conversar comigo se você quiser. Eu estou pronto. Meu telefone está aqui. Você pode me ligar. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque 8% é um número muito alto de pessoas que hoje estão vivendo um nível de depressão. E antes da pandemia era 3%, irmãos. Olha como que aumentou em 1 ano e meio. É
uma alta muito grande, de 3% para 8%, isso foi em 2020, não foi de dezembro para cá. Então hoje há uma possibilidade de ter tido um aumento ainda maior, talvez hoje está em 11%, 12%, e nós precisamos nos atentar sobre isso. Então, a pergunta é: tem como vencer o medo? Tem como. Tem como vencer a ansiedade? Tem. Tem como vencer a depressão? Tem como vencer a depressão. Elias, sabe, ele teve um nível de depressão que ele foi parar numa caverna. Você reconhece muitas vezes facilmente uma pessoa, é quando você convida ela para sair, ela não quer. Você chama ela para ir para algum lugar, ela fala: não estou afim. Você percebe que ela não tem mais a disposição que ela tinha. Em certo momento, Elias, ele passa por uma depressão, que ele vai para uma caverna. Jó também passou. Jó, irmão, Jó, ele passa por um estágio de depressão, ele não murmura, ele não se revolta contra Deus, mas fala na palavra que ele se calou, e ele ficou por vários dias calado, e os amigos ficou ao lado dele, e ele não falava nada, os amigos tentavam conversar, e ele calado, e muitas vezes nós estamos numa depressão, estamos passando por algo, por uma situação, irmão, depressão é uma doença. Nós precisamos entender que depressão é uma doença. Tem pessoas que falam: isso aí é hemorragia, essa pessoa aí não quer, sabe, não quer ser ajudada, essa pessoa, sabe, ela quer ficar, deixa ela aí, sabe. E Jó, no seu silêncio de Jó, a palavra começa a falar com os amigos de Jó, começou a falar: certamente você fez alguma coisa errada, a vida que você está colhendo agora é consequência de algum pecado, alguma situação que você cometeu no passado, certamente a mão de Deus está pesando sobre você. Jó não plantou nada para colher aquela depressão, amado, uma perca, algo deu errado na vida dele, ele perdeu os 10 filhos, ele estava enlutado, os bens materiais dele, ele foi à falência, e aquilo instalou nele uma situação, amado. E muitas vezes a depressão instala assim, nós ficamos olhando: não, essa pessoa aí, ela está vivendo isso mesmo. Jonas também passou por essa situação, amado. Várias pessoas, várias classes, vários cristãos passaram por um estágio de depressão. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu cheguei na metade. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19, vocês me dão 20 minutos a mais aí? Eu nem sei quanto tempo que eu tenho. Glória a Deus. Amém. Vamos trabalhar, porque é muito importante a gente estar recebendo essa palavra, que muitas vezes nós ficamos na expectativa de algo da parte de Deus, de um mover, de unção, de algo sobrenatural, de falar em línguas, mas essa palavra, amado, pode salvar vidas. Essa palavra pode gerar em você um nível de sabedoria, onde Deus vai usar você como um bom conselheiro, vai usar você como intercessor, vai usar você para fazer uma leitura de sinais, fazer uma leitura comportamental na pessoa e poder ajudar ela a sair daquela crise de depressão, de medo, de ansiedade que está instalada sobre a vida dela. E eu quero dar uma focada aqui, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 5. Eu quero falar de Elias em seu estado de depressão. Elias, irmãos, eu vou falar o currículo de Elias antes da gente ler. Para que você possa entender quem foi Elias, para você entender como Elias era um homem de Deus. Elias, ele chega perante rei Acabe, antes que a gente lê, 1 Reis, capítulo 19, mas Elias, ele chega perante o rei Acabe está vivendo juntamente com Jezabel, um estágio de depressão, de imoralidade, de paganismo, Israel tão grande, que Deus usa Elias chega na face do rei Acabe, e fala: tão certo como o meu Deus vive, que não haverá chuva, haverá fome, até que eu ore ao Senhor, pelo pecado, pela maneira que você tem instalado a imoralidade e o paganismo, a cultuação a Baal e outros deuses sobre essa terra. E ele sai, e durante aproximadamente quase 3 anos, não houve chuva.
E depois de 3 anos, ele ora, ele fala, assim como tão certo como meu Deus vive, que agora a chuva vai descer. Irmão, Elias orou para não chover e não choveu. Elias orou para que houvesse chuva e houve chuva. Sabe, Deus levou Elias para um lugar, no tempo da fome, no tempo da escassez. Todos, quem gosta de churrasco e pão de alho aqui, dá um glória a Deus aí. Aleluia, churrasco e pão de alho é bênção, né, irmãos? E todos os dias, a palavra fala que Elias era alimentado por carne assada e por pães, todos os dias. Ele estava junto do ribeiro, lá no riozinho similar ao rio da chácara do Walter, e os corvos traziam pão de alho e trazia carne assada. Durante 3 anos foi a vida de Elias. Eita glória, olha que homem abençoado. Sabe, depois de 3 anos, o córrego ali seca, os corvos param de trazer, e Deus fala para ele, vai lá para a casa da viúva de Sarepta, e ele chega lá e fala, ei, traz um bocado para mim. Ela fala, aqui não tem mais nada, eu e meus filhos nós vamos comer e vamos morrer. Ele fala, vai lá e traz primeiro para mim, e ela traz para ele, e a farinha da panela e o azeite da botija nunca faltou. Viveram níveis de fartura pela palavra que ele tinha, na ousadia que ele tinha, porque ele era um homem de Deus, sabe? Depois de um tempo está ali instalado o paganismo em Israel, e Deus fala para ele voltar lá na fase do rei Acabe, e ele fala, traga todos os profetas de Baal, e trouxeram todos, 400 profetas de Baal aproximadamente, e ele faz um desafio, aquele que manifestar aqui a presença do seu Deus, esse será o Deus de Israel. E o povo ajuntou em volta, e ele falou assim, comecem vocês. E o profeta de Baal, todos eles 400, fizeram a lenha, colocaram bezerro, começaram a bater tambor, fazer aquela macumbaria toda lá para cima, e sim, fazer aquele ritual satânico, e se cortar, e nada, e Elias zombava, grite mais alto, pode ser que o seu Deus não esteja ouvindo, fale mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Começou a zombar. Depois que eles se cansaram, ele falou assim, agora você vai ver quem é o meu Deus. E ele faz lá um altar, coloca a novilha, faz uma regada em volta, e manda jogar muita água, e ele fala, agora vocês verão quem é o meu Deus, quem é o Deus de Israel. E Deus desce fogo do céu, e consome tudo aquilo ali, irmão. Esse é Elias, um homem de Deus, um homem que Deus usava, sabe? Um menino morre, ele ora, o menino ressuscita. Irmão, eu quero falar que esse homem é um homem que tinha uma forte experiência, as convicções dele, uma vida com Deus muito próxima, mas a palavra fala que esse homem de Deus, cheio de Deus, guardado pelo Senhor, também entrou num estágio de depressão, mas ele saiu dessa depressão. Então, se você está no estágio de depressão, você que está em casa, ou se você conhece alguém que está no estágio de depressão, você pode sair dessa, essa pessoa pode sair dessa, você pode ser um canal de bênção, apresentando o nosso Deus para ela, e ela vai ser curada, vai ser liberta, por mais que talvez ela conheça, mas se ela for para Deus, porque há uma palavra de Deus hoje para essa pessoa, e ela vai ser curada, em nome de Jesus, amém? 1 Reis capítulo 19 diz, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara, Elias matou todos os 400 profetas de Baal, matou a espada. Então Jezabel, olha aí, mandou um mensageiro, você pode falar? Mandou um mensageiro, uma mensagem, uma notícia. Olha, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, façam-me os deuses como aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um dos profetas. Sabe, Jezabel mandou uma notícia para ele, ei Elias, amanhã, faça os deuses comigo o que quiser, se amanhã, a essa hora, você não vai estar morto. Jezabel falou, eu vou te matar, deu uma ordem de morte para Elias. E vamos continuar, olha o que diz aqui no versículo 2, tendo pois Elias levantado-se para salvar a sua vida, foi embora, fugiu a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou seu companheiro de ministério, deixou seu moço, o seu ajudante,
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia e veio, assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo daquele zimbro. Olha aí, versículo 3. Elias, esse homem de Deus, esse homem desse currículo apresentado para vocês, ele acaba de ser usado por Deus, fogo desce do céu, ele mata 400 profetas, irmão, e agora uma notícia, olha o perigo de uma notícia ruim, uma notícia chega sobre ele, e ele fica apavorado, o medo está lá dentro dele. Nós falamos sobre o medo aqui, gerou uma paralisia, quando ele recebe aquela notícia, gera nele um sentimento de fracasso, desistência, de incapacidade, de incredulidade, gera nele uma falta de fé. Como pode um homem desse ter uma falta de fé? Como pode um homem que depois que viveu tudo isso que viveu, passar por uma situação dessa de não confiar que Deus ia livrar? Mas Jezabel mandou uma notícia. Irmão, olha o perigo de uma notícia, olha o perigo de um noticiário, olha o perigo de um jornal nacional. Irmão, muita notícia manipulada, sabe? Tem muitas coisas aí que não é nessa maneira, sabe? E de repente fala que ele se apavorou, ele parou de olhar para Deus. Irmão, quando você para de olhar para Deus, quando a pessoa ela para de olhar para Deus, quando ela para de ter comunhão, quando ela para de meditar na palavra, quando ela para de orar, quando ela para de vir na oração da madrugada, que já no tempo que não vem, quando ela sabe, o culto já deixa de já não é mais tão importante como já foi, sabe, começa a gerar isso aqui na pessoa, um nível de apavoro, sabe? Essa foi a situação que gerou em Elias, o medo apavorou ele, e por causa desse medo, por causa de Jezabel, ele deixou de confiar em Deus. E a palavra que eu tenho para você, irmão, confia em Deus, amém? Independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, e o versículo 4 fala que ele fugiu, uma fuga, deixou-se abalar pelo medo, gerou nele uma ansiedade quanto ao futuro. Ela falou que eu vou morrer, que há soldados que vai tirar a minha vida, e amanhã, esse horário, eu estarei morto. Eu tenho que fugir, porque vai acontecer comigo. Eu tenho que ficar na minha casa, eu tenho que ficar na minha caverna. Eu estou apavorado. Foi essa situação que entrou dentro de Elias. Jezabel declarou: a essa hora da manhã eu estarei morto. Uma preocupação excessiva instalou sobre ele. E quando uma preocupação excessiva, irmão, está numa pessoa, ela tem dificuldade de concentrar, ela tem dificuldade de olhar para o seu planejamento. Quando a preocupação excessiva toma conta, ela não tem mais o domínio, sabe, da situação, e começou a gerar nele pensamentos de causa: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E tem pessoas que você conversa com ele, ele está falando assim: eu vou morrer, se eu sair eu vou morrer, o perigo eu vou morrer. Eu não tô... já viu pessoas assim? Tem muitas pessoas que estão vivendo isso aí, ansiedade, um excesso de futuro. E Elias começou a viver esse excesso de futuro. E no versículo 4 e 5 fala que ele se assentou, ele ficou paralisado. A palavra fala que ele pediu a morte. A palavra fala que ele, olha quem é esse homem, irmãos, olha o currículo dele, e fala: eu sou o menor da casa dos meus pais. Esse homem de Deus usado, ele se coloca agora abaixo de nada. E a palavra fala que ele dormiu, sentimento de incapacidade, e pediu a morte. Vai comigo lá no versículo 9, onde nós não lemos ainda. 19:9. Ali entrou numa caverna, aonde passou a noite. Olha aí para onde Elias foi parar. E eis que veio a palavra do Senhor, que ele disse: o que fazes aqui? Talvez você está numa depressão, talvez você está no medo, talvez você está num apavoro, talvez você está num excesso de futuro, talvez você está numa caverna aí, irmão. Qual que é a sua caverna? Elias estava na caverna dele.
Ele entrou naquela caverna e se escondeu e falou: eu vou ficar aqui, aqui o mal não me pega, aqui o mal não vem, aqui eu estou longe de tudo, aqui eu estou longe de todos, aqui Acabe não me acha, aqui Jezabel não me persegue, aqui o mal, a crise não está instalada. Mas Deus estava levantando ele para Israel, para libertar aquele povo, e ele deixou de confiar por causa de um excesso de futuro, por causa de um medo. Ele foi para a caverna ali, ele ficou na sua solidez, angústia, medo, e agora instala uma depressão em Elias. Vira comigo a página do versículo 14, olha aqui versículo 14, versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto, 1 Reis 19, 13, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto, e saindo, pois, à entrada da caverna, Deus falando com ele, e eis que lhe veio novamente uma voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes você nesse estado de medo, de pânico, ansiedade, depressão, de insônia? E olha o que diz o 14, e ele respondeu: tenho sido murmurando, reclamando, sabe, sentimento de abandono, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, deixaram teus altares, mataram teus profetas, eles fizeram isso, mas eu permaneci firme, eu permaneci fiel, e agora essa crise instala, porque está vendo um ministério dele, na expectativa dele fracassando, porque depois que ele mata os profetas, ele entende: agora o povo vai se reunir comigo, o povo vai se levantar comigo, e nós tomaremos Israel, sabe, e agora as coisas vão mudar, porque o fogo desceu, sabe, os profetas de Baal foram mortos, Deus provou que ele era Deus, e Deus mostrou que eu era homem de Deus, e de repente as coisas fugiu do controle. Sabe, às vezes você fez tudo certo, assim como Elias fez tudo certo, e talvez você entende que algo deu errado, talvez não deu errado, talvez a sua expectativa por um momento se frustrou, e Elias, ele se frustra nessa expectativa, por causa de um medo que entrou dentro dele, e ele diz: mataram uma espada, versículo ainda o 14, eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida, olha o 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, unja Jezreel, filho de Nissi, sobre rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel de Amoalá, ungirá ele como profeta em seu lugar, e quem escapar a espada de Azael, Jezreel o matará, e quem escapar da espada de Jezreel, Eliseu o matará. E olha o que diz aqui no versículo 18, também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou a Baal. Olha que interessante, ele está falando aqui no versículo 14, ele está falando: Deus, eu permaneci fiel, eu fui o único que permaneci fiel, eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Senhor, e o Senhor me colocou nessa situação, e Deus está falando: ei, não é só você não, tem 7.000 homens, tem 7.000 homens aí que estão passando o mesmo nível de prova, o mesmo nível de dificuldade que você, eles estão lá firme, estão lutando contra o medo, estão lutando contra a ansiedade, eles estão perseverando, eles não estão aceitando a depressão na vida dele. Eu tenho conservado 7.000 homens lá onde você saiu afugentado, com medo da morte de Jezabel, eles estão lá, sendo homens de Deus lá, passando pelas mesmas crises que você, mas ele não se acovardou, e Deus fala: ei, levanta-te e volta para aquele lugar. Sabe, amado, eu fui ministrado essa palavra sobre um posicionamento. É um posicionamento. Eu sei que não é fácil, e vencer a depressão não é fácil. Às vezes eu estou ministrando aqui, e talvez alguém que está com depressão está falando porque não está vivendo o que eu estou vivendo, está falando isso porque não está passando o que eu estou passando, está falando porque não sabe o que é isso dentro de mim. Irmão, eu estudei sobre depressão, eu já tive um estágio de depressão por 2 anos na minha vida, quando eu tinha
tinha 16 anos, quando eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Eu passei por isso eu sei que vencer a depressão não é fácil, mas Deus, Ele quer restaurar, e Ele pode restaurar sim a sua vida. Ele pode trazer alegria aonde parece que não tem mais jeito. Deus pode fazer isso, porque Deus, Ele tem poder para curar, para libertar, para trazer novamente, sabe, o sentido da vida. Mas Ele está falando: ei, levanta-te, põe de pé. Não vai ser fácil, você fugiu, eles estão lá todo esse tempo sofrendo, lutando, e eu quero que você também se levanta, sofra, mas você vai vencer isso também. Aleluia. Então a depressão tem cura, irmão, e a depressão, para cura dessa depressão, se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, amado, você pode vencer essa depressão, pode levar tempo, sabe, mas não desista, mesmo que venha pensamento de suicídio, mesmo que venha pensamento de morte, mesmo que venha pensamento, sabe, de desistência, não aceite, comece a ter boas memórias, pensamentos positivos, olha para Deus, medite na palavra, lembra das alegrias, dos momentos bons que você viveu, e outra, não se isole. Faça esforço, sabe, procure companhia de pessoas. E ontem foi isso que eu falei para um grupo de homens: vamos reunir, vamos conversar, procure outros homens, colunas daqui da igreja. E eu vi assim neles como também em mim. Em certo momento o medo vem ou não vem, irmão? Quem não passou por um medo aqui nesse 1 ano e meio? Todos nós, com certeza, passamos por um nível de medo. O que nós não podemos deixar que esse medo gere em nós um nível de ansiedade, um nível de pânico, um nível de insegurança, um nível de apavoro, um nível de depressão. Devemos nos posicionar, devemos nos levantar, sabe? E Deus vem falando aí: fora você. Talvez você que está me ouvindo, talvez você que está aqui, você fala: eu estou passando por isso, mas não é só você que passou por isso. E outras pessoas já passaram por isso e já venceram isso aí. Na minha família, eu não vou colocar o nome porque eu não pedi a permissão, mas eu já vi na parte da minha família já 2 estágios de depressão profunda, de enlouquecimento, da pessoa fugir, ficar dias sumido para a rua, sem saber seu nome, sabe, a pessoa ficar assim definhando praticamente como um bicho assim no canto, sabe, medo da luz, sabe, não podia chegar perto dele, aonde tinha assim, parecia, estava até num estágio de transformação, porque nessa hora o diabo ele apodera, nessa hora o diabo, sabe, ele começa a manipular a mente. Então, e essas pessoas da minha família, que tiveram esse estágio gravíssimo, severo, eles venceram, e tantas outras pessoas viveram estágios profundos de depressão, assim como Elias teve, e ele venceu, assim como esses meus parentes teve e venceu, assim como eu passei e venci. Você que está passando, você também pode vencer também, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, para a gente concluir, sabe, a vida do profeta Elias é a prova que todos nós passamos por prova. A vida do profeta Elias é prova que todos nós passamos por dificuldade. A vida do profeta Elias é prova que no dia mau, a um certo momento, que vem uma notícia, que vem uma informação, o diabo lança um rugido tão distante, que às vezes aquilo ecoa, que nos deixa apavorado. Mas sabe, Elias, ele se apavorou, teve medo, mas certo momento ele foi despertado e encorajado pela palavra e pela presença de Deus, e ele conseguiu se colocar de pé. Eu tenho certeza que não se colocou de pé totalmente curado, mas ele se decidiu caminhar naquilo, caminhar em direção àquilo que Deus falou, e ele foi caminhando, a cada passo que ele se dirigia a Israel, ele chegou ali, e um processo onde ele estava praticamente curado, sabe, porque é na caminhada,
É na caminhada que Deus nos cura. É na busca que Deus nos cura. Então não isole da igreja. Não isole dos seus amigos. Não isole dos seus discípulos. Não se isole da palavra de Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé nos seus profetas. Creia na palavra do Senhor. Sabe, ele estava fugindo, estava assustado, estava desanimado, estava depressivo, estava pedindo a morte. E talvez muitas pessoas que nós conhecemos, talvez você que está ouvindo, em algum momento fez isso também, mas que Deus venha restaurar você nessa noite. E essa palavra que Deus tem me incomodado há uns 20 dias. Então, amado, eu entendo que há muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. E você que está aqui hoje, irmão, aqui na igreja, sabe, comece a observar, comece a se atentar, sabe, nessa leitura corporal, comece a se atentar nos sinais, sabe, o corpo, tem uma linha da psicologia que fala, o corpo fala, as nossas expressões falam. Então comece a observar as pessoas que você ama, comece a observar as pessoas que estão ao seu lado, comece a se atentar nos comportamentos e nos sinais que ela está te dando. Talvez a pessoa está falando para você, eu estou com uma dificuldade de dormir. Talvez ela está falando para você, olha, inconscientemente ela está dando um alerta para você, eu estou numa crise de depressão leve sendo instalada. Sabe, eu estou com medo, excesso de futuro, eu estou numa sensação, sabe, de preocupação excessiva, a minha pressão está alta, eu estou numa fobia, estou numa falta de ar. São sinais, sabe, Elias foi curado, Jó foi curado, Jonas foi curado, e você pode ser curado também. Eu quero convidar você a se colocar de pé, eu quero orar por você que está aqui, e não permitir que nem um nível, nem um estágio de dor, de sofrimento. Pega o link, encaminhe para os parentes, fala, ouça essa palavra, porque não é eu, amado, mas Deus, Ele pode libertar, pode curar. Vamos ter que orar pelos microfones mesmo. Glória a Deus. Sabe, estão passando por isso, nós precisamos ter uma postura, nós vamos ter um posicionamento. Eu quero, nesse momento, se você lembrou de alguém, conhece alguém que está no estágio de dor, está no estágio de sofrimento, de depressão, você lê nela, você consegue ver nela esses sintomas. E talvez você está como salmista, como nós ministramos, porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Sabe, ponha a minha esperança em Deus, pois ainda eu louvarei, porque Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Deus. Porque está assim, ó, batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, e a depressão ela gera isso, esse